Boa noite a todos, então, e a todas, né? Eu sou um homem que tenta, de qualquer jeito, militar, fazer alguma coisa para melhorar a mim mesmo e ao meu país. Um pouco de pretensão nisso, levando-se em conta que é uma situação muito difícil, o Brasil é um país difícil. Mas eu nasci aqui em Bragança, na fazenda Sinhazinha Félix, como eu conto no meu livro Raiz do Negro Brasileiro. Bairro da Bocaina. Eu não sei como está mais lá. Eu estou dizendo isso porque a minha ficção por meus livros, A Descoberta do Frio, O Boé, que a USP editou, todos eles, onde eu falo em paisagens, onde eu narro sobre fazendas, sobre o povão, tudo tem como modelo exatamente essa região de Bragança. Então, eu devo demais a Bragança. A minha literatura é uma literatura que tem como calçamento, que tem como raiz aquilo que eu fui na infância. Uma criança muito pobre, que andava quase 7, 8 quilômetros para ir até a fazenda, apanhar café com meus pais, com 6 anos. Eu perdi a mãe com 6 anos, o pai com 7. Eu entrei no Preventório Imaculada Conceição, de onde eu saí com 10 anos, mas são as raízes que eu tenho. A paisagem de Bocaina, a cidade de Bragança, que eu percorria com 6 anos, eu andava a todo o canto de Bragança. Bragança tinha outra feição. Evidentemente não podia continuar, porque se Bragança começou em 1763, nós devemos notar que a cidade ela teve várias caras, inúmeras caras. Eu peguei uma das caras de Bragança, na década de 40, quando ele não era Bragança Paulista ainda, era apenas Bragança. Em 46, por aí, década de 40, tornou-se Bragança Paulista, porque já existe uma Bragança no Pará. Então, quando eu nasci, não era nem Bragança Paulista, era apenas Bragança. Eu falei em militância e, na verdade, é o que eu tenho feito com a minha literatura. A minha literatura não é uma literatura, como se fala, de confronto. É uma literatura, como já notou a crítica, para chamar ao convívio. É uma literatura que, quando estive na Alemanha em 88, com um poema traduzido para o alemão, foi muito notado isso. Aliás, esse poema foi musicado por um conjunto de vanguarda da Alemanha. Eles fizeram música sobre o meu poema. E o estranho, por exemplo, que eu chamo todos, vinde, provai do meu pão. Essa é a minha lógica. Eu quero que o homem branco, o homem que foi dono de escravos, para Bragança teve bastante escravos, e até recomendo o livro eu recomendaria o livro aqui do Jacinto Silva, sobre Bragança. Eu já li 2 vezes, eu vou ler a terceira vez esse livro. No tempo da escravidão, experiências de senhores e escravos em Bragança Paulista, 1881-1888. Eu só quero dizer isso. Então, eu tenho uma riqueza, pelo contrário. O meu nascimento numa fazenda, cujo casarão tinha sido foi terminado em 1881, que era a fazenda Sinhazinha Félix. Provavelmente a maior parte dos que estão aqui nunca ouviram falar, nem sabem onde fica, mas é onde está a fazenda do trigo hoje. Então, essa minha experiência de criança pobre, diante de um casarão que foi erguido em 1881, hoje que eu sou adulto, eu vejo a diferença que o Brasil continua mantendo dos grandes casarões, que são quase que espécie de castelos, e o povo que continua ainda praticamente ausente da maior parte das benesses
que deviam aparecer em 1888 e depois confirmado em 1889 com a República. República quer dizer República do latim, coisa pública. Pois bem, então quando eu falo vinde, provai do meu pão, é um chamamento para que todos tentem entender como a história do Brasil foi perversa, sobretudo com o pobre, mas sobretudo com o elemento negro. Essa experiência eu tenho, porque eu já passei por racismo, passei por preconceitos, já fui barrado em prédios em São Paulo, já fui barrado na vida religiosa quando tentei ser padre, morando aqui em São Paulo. Fui obrigado a estudar 13 horas longe de São Paulo, porque puramente por uma questão de cor. E não pense que o Brasil mudou muito, não mudou muito ainda não mudou muito, apesar de uma caminhada tão profícua, que foi que a maior parte da população nossa reconhece a sua origem negra, tanto que pela primeira vez há 5, 6 anos, ou 10 anos talvez, deu-se uma população majoritariamente mulata e negra no Brasil pela primeira vez, mas isso não mudou tão grande coisa. A minha poesia, a minha literatura, é uma literatura que tenta chamar da compreensão, para que todos entendam. Quando eu digo, senhores, vós não sabeis quem eu sou. Não sabeis quem eu sou. Mirai meu rosto de cobre, coberto de sol e ardumes. Notai meu passo, eis que é tudo a estreiteza da senda que vosso mundo traçou. Esse foi o poema que mais impressionou os alemães em 1988, quando eu lá estive para fazer palestra com mais 2 escritores na Alemanha e na Suíça. Eu não me julgo um escritor, eu estou a caminho de tentar ser escritor. Ai de mim, se eu julgar que eu terminei o meu trajeto de escritor. A crítica tem sido muito favorável, tem sido muito benigna até para comigo. E tenho coisas traduzidas na Alemanha, na Inglaterra, na América do Norte, nas Antilhas. O livro, quem estiver interessado no que estou falando, o livro A Personagem, de uma professora da USP, o Bright, ela pediu que eu desse um depoimento sobre como foi que eu comecei, de onde vêm meus personagens. E lá eu sou sincero, eu falo, olha, o meu personagem vem primeiramente de mim mesmo, vem de pessoas que eu conheço, vem da minha terra, vem de Bragança, etc. Dá a impressão que eu comecei a aparecer agora em Bragança. Não. Houve um tempo que eu estava sempre em Bragança, e a minha literatura, sobretudo a minha novela Deodato, é uma novela em que os personagens são visceralmente pousados na cidade de Bragança. É ficção, mas é uma ficção que tem como base esta cidade. Então eu me sinto muito bem em Bragança, porque a minha novela O Boé, por exemplo, que a USP editou, a novela O Boé, toda a paisagem, todos os personagens que lá estão, eles foram calcados na minha terra. É ficção, mas estão dizendo já, a crítica está dizendo que eu estou fazendo o que se chama de autoficção. Autoficção é quando o escritor ele pega dados da sua vida e coloca na ficção. Um francês cunhou esse tipo de literatura de autoficção. E um crítico já falou o seguinte: eu estava fazendo autoficção muito antes de esse crítico dizer por o nome do que estava fazendo. A minha estreia, o Carro do Êxito, que está na segunda edição, que está aqui, o Carro do Êxito já tem autoficção. E aqui aparece no meu conto, que é considerado o melhor conto, Maralinga, por exemplo, onde eu imagino um menino pobre que perde a mãe, eu perdi a mãe com 6 anos, ele é levado para uma fazenda, Sinhazinha Pérez, para não dar o nome, ele é levado para uma fazenda e lá é que ele vai começar a sua perspectiva de tornar-se gente. Pois bem, eu não vou falar muito não, porque quem estiver interessado pode ler o livro
a personagem. É um livro que tem, onde estão a Lígia Fagundes Teles, está o Inácio Loyola, está gente muito mais famosa do que eu, mas eu tenho um depoimento lá dentro, que ela fez questão que eu inserisse um depoimento. Eu tenho depoimento de umas 8 páginas em torno de por que é que eu escrevo, de onde vêm os personagens que eu criei nos meus contos e nos meus pequenos romances que são novelas. Então, ela editou esse livro, que está sendo usado, eu imagino, em bastante escolas, universidades, etc. Mas o que me honra muito é que eu tive a sorte de nascer aqui em Bragança, por esses aspectos. E o Preventório Imaculado Conceição, que eu não tenho coragem de escrever a respeito exatamente como foi, eu tenho, para falar sobre o Preventório, eu serei obrigado a usar muita ficção, porque o Preventório me deu, se hoje eu sou um homem aterrorizado muitas vezes, foi no Preventório que eu comecei a ser aterrorizado. Eu devo tudo muito ao Preventório, mas a educação daquele tempo era uma educação do medo. Medo de Deus, medo do pecado, medo de tudo. Eu fui educado nessa base. Talvez foi isso que me levou a procurar refúgio, talvez até na literatura. Eu gostaria de falar mais, mas eu acho que eu não devo. Há outra pessoa para falar. Eu só digo o seguinte. A minha luta é com a literatura. O poema mais conhecido, um dos que eu mais, muito declamado, por muito tempo, é um poema que praticamente eu tirei da minha obra, mas que infelizmente continua sendo ainda para muita gente, uma rima, uma realidade. Eu escrevi esse poema eu vou só dizer isso para passar para... Eu escrevi quando eu tinha 22 anos e foi o primeiro poema meu que foi publicado. Dê-me a mão. Meu coração pode mover o mundo com uma pulsação. Eu tenho dentro de mim anseio e glória que roubaram os meus pais. Meu coração pode mover o mundo, porque é o mesmo coração dos concos, bantos ou outros desgraçados. É o mesmo. É o mesmo coração dos que são cinza e dormem debaixo da capela dos enforcados. Reminiscência dali, da capela dos enforcados. É o coração da mucama e do moleque. Eu termino o poema assim, agora que vem o angustiante. Eu conheço um grito de angústia, trovejante, que deve estabelecer todas as minhas amantes que eu tenho de certo. Eu conheço um grito de angústia. Eu posso escrever este grito de angústia. Eu posso berrar este grito de angústia. Quer ouvir? Sou um negro, Senhor. Sou um negro. Esse último verso, terminei, esse último verso, sempre me deixou meio assim, como se fala profundamente cabreiro. Porque a maior parte das pessoas que ouviam esse poema, muita gente ouviu no interior, em São Paulo, nunca ninguém se levantou para perguntar para mim: você tem vergonha de ser negro? Por que você tem esse verso no seu poema? A maior parte das pessoas que me ouviam se reconheciam a angústia de ser negro. Todos angustiados, como muita gente até hoje é angustiado, porque é um negro. Porque para o negro, no geral, os caminhos ficam mais estreitos. Perdoa-se mais a mediocridade num homem ou numa mulher branca do que a mediocridade num homem negro. O homem negro é mais vigiado, a mulher negra é mais vigiada, é mais cobrada. Um desvio é atribuído à sua própria raça, como a história do Brasil fez. A história do Brasil sempre viu em elementos que foram negativos a história de toda uma raça. A maior parte dos homens negros que subiram no Brasil, os mais famosos, a maior parte deles, tiveram vergonha de se dizerem negros. É por isso que no meu próximo livro, que se chama
cor duvidosa, ao redor da cor duvidosa de Mário de Andrade. Eu espero que me chamem para fazer um lançamento aqui para criança, deve ser agora em outubro. Eu estou falando exatamente sobre o Mário de Andrade, que é uma figura das maiores da nossa intelectualidade. O Mário de Andrade se vivia de cor duvidosa. Cor duvidosa. Ele era chamado de negro por Oswald de Andrade e outros, quando havia brigas literárias. Aí o Mário de Andrade, que era de cor duvidosa, ele era chamado de negro. Fora disso, ele estava pousado na sociedade com Oswald de Andrade, com Menotti de Opica e tantos outros. Então, ele é uma pessoa muito interessante nesse aspecto. Mas a coletividade negra da época tinha o Mário de Andrade como negro, como mulato. Não se esqueça, mulato e negro eram duas palavras que geralmente, quando falava mulato, muitas vezes era negro. Há pessoas que julgam, que conheceram o Mário de Andrade e dizem: ah, mas o Mário de Andrade era negro. Houve um acadêmico da Academia Paulista de Letras que chegou para mim e falou o seguinte: esse acadêmico é o Paulo Bonfim, talvez vocês conheçam de nome, Paulo Bonfim, que tem uma crônica na Rádio Cultura todas as quintas-feiras. O Paulo Bonfim falou o seguinte para mim: é necessário colocar mais um preto, mais um negro na Academia Paulista, porque desde que o Mário de Andrade faleceu, nunca mais a Academia teve um preto. O Mário de Andrade era visto de fato como negro, era visto, mas como a política da época era da mestiçagem, acharam mais prática colocar o Mário de Andrade apenas como mestiço e não como um homem negro. Eu falo isso porque é importante, dá a impressão que é sendo obsessivo pela cor. Eu não tenho obsessão pela cor. O que acontece é que quase toda a desgraça que o homem negro passou por causa da cor. Quando eu começava a procurar seminário para mim, para eu estudar, eu tinha um menino bonitinho, inocente, etc. Houve uma resposta violenta desse tipo: não aceitamos negro, porque negro é muito violento e sensual. Essa foi uma resposta que deram para não aceitar uma criança preta num seminário católico da época. Eu estou dizendo isso para mostrar como o nosso país ele é perverso, ele é fingido, ele é maroto muitas vezes. Por outro lado, há homens brancos, como Joaquim Nabuco e outros, que colaboraram imensamente para que o homem negro... Eu, por exemplo, encontrei, o meu pai de criação é holandês, meu pai de espiritual é um homem branco holandês, que foi condecorado pela rainha Juliana na Holanda, para Simão Switzer. Eu considero meu pai. Se eu tenho amor à literatura, eu devo a um homem holandês. O brasileiro, no geral, para comigo, não foi nada maravilhoso. Enquanto o seminário deixava a porta para mim, o holandês, que tinha um seminário em São José do Rio Preto, abriu as portas para mim. Não é hora de falar em coisas tristes, nem dolorosas, e nem também fazer um discurso politizado. A marca do que eu escrevo é evitar a política. Tudo que eu falo nos meus contos, nas minhas novelas, eles vêm de uma experiência particular, da autoficção, coisas que eu passei. Então, para terminar de uma vez, posso dizer antigamente, e termino, eu vou dizer um poema eu vou dizer um poema que eu escrevi às 3 horas da manhã, 3 horas da madrugada, muito angustiado, cheio de dívidas, não sabia como resolver com o gerente de banco, criançada crescendo, porque eu criei 6 filhos, e eu estava descendo a rua Rego Freitas, em frente à Consolação, quem conhece São Paulo, quando me bateu um verso na minha cabeça. E você sabe, a poesia, diferentemente da prosa, se você não anota a prosa, você pode sentar isso aqui e começar a elaborar, raça, pica e um monte de coisa. A poesia, como eu considero pelo menos, se você não anota na hora, aquilo escapa, nunca mais você vai ter aquilo de volta. Acabou, passou. Eu fiquei angustiado. E eu estava descendo, eu ia pegar a condução às 3h30 da manhã, eu era revisor do jornal Estado de São Paulo,
em que eu trabalhei 17 anos como revisor e 18 como redator. De repente, eu tinha uma caneta Bic comigo, sentei-me à porta de um prédio e às 3 da manhã eu escrevi exatamente o que está aqui, que eu dediquei a uma escritora chamada Meire Apocalipse. Chama-se Antigamente. Como quem quer cantar, mas não canta. Como quem quer falar, mas se cala. Eu venho fazer escala no porto de muita mágoa. Antigamente eu morria. Antigamente eu amava. Antigamente eu sabia qual é o chão que resvala se o passo da gente pesa. Hoje, que sou homem leve, sem dinheiro, sem altura, e tenho a boca entreaberta, olhando o incêndio do mundo, veja a certeza mais certa, eu estou cavando no fundo da ventania, no fundo da tempestade, no fundo do pão dormido, no fundo de uma metade, no fundo do desamor, no fundo da noite longa. Meu bolso profundo abriga o corpo de muita sombra. Como quem quer cantar, mas não canta. Como quem quer falar, mas se cala. Eu venho fazendo escala no ponto de muita mágoa. Tentei viajar-me longe, sem bagagem, sem mala. Ficou-me junto do rosto a parede de minha sala. Borrões de sombras antigas, o pegajor, borrões de sombras antigas, o relembrar pegajoso, o meu sofrer de mim mesmo e as vestes de umas cantigas. Antigamente eu morria, antigamente eu amava, antigamente eu sabia qual é o chão que resvala se o passo da gente pesa. Hoje, que sou homem leve, sem dinheiro, sem altura, e tenho a boca entreaberta, olhando o incêndio do mundo, vejo a certeza mais certa, eu cavo sempre no fundo. Muito obrigado.